Voltamos do nosso intervalo e agora nós estamos aqui com a doutora Priscila Machado. Boa noite, doutora Priscila, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Estou bem, é um prazer receber você aqui na TV União. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. A doutora Priscila é especialista em direito da saúde e direito do consumidor, né? Atua em direito do consumidor com especialidade em direito da saúde. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas aí que estão tão em alta em época de Covid e tantos outros assuntos. Mas, antes disso, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua história de vida. Quem é a Priscila Machado? Bom, inicialmente eu já tinha feito direito, mas me interessei muito na área de direito da saúde devido ao câncer que eu tive. Lutei contra o câncer por mais de um ano e hoje, graças a Deus, eu já estou em remissão há quase 3 anos. Igualmente, atuo na área, sou advogada e também trabalho muito em relação ao direito do consumidor, que eu acho que é uma área muito importante, porque nós sabemos que muitas vezes o consumidor não sabe dos próprios direitos dele, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que procurou ajudar aos outros e eu acho que o direito me aproximou um pouco mais disso. Não só o câncer, como o direito. Então, eu acabei unindo as duas coisas, né? Sim. Eu me interessei muito na área da saúde, da medicina, e hoje eu atuo muito nessa área de direito do consumidor, direito médico, direito da saúde. E sabe bem sobre isso por ter vivenciado, por ter passado as aflições que os pacientes passam. Com então, certeza. é um outro olhar, é um outro viés, né? Então, quando o paciente te procura, você sabe o que ele está sentindo ali na pele. Sim, inclusive eu transmito muito pelo Instagram que eu tenho, que é o @PriLimaC_, né? Quem quiser me seguir. Sigam super elas. Convidados. Sigam ela, eu já sigo. Então, assim, eu sempre estou ali compartilhando e conhecendo pessoas que estão passando por tratamentos, não só oncológicos, mas também tratamentos renais, tratamentos diversos, e que muitas vezes têm dificuldade em conseguir um leito de UTI, de conseguir ali uma medicação, e buscam ali se inteirar sobre isso. E no Instagram eu sempre estou também divulgando conteúdos a respeito de direito médico, direito da saúde. Quem me seguir vai saber um pouquinho mais sobre isso. Sobre isso. Então vamos seguir a Priscila. Eu já sigo, né? Mas você que está em casa, siga a Priscila, PriLimaC, C_, @PriLimaC_, para que você se interaja aí das notícias, porque na área da saúde a gente está tendo várias jurisprudências, entendimentos mudam todos os dias, portarias novas, inclusive é a nossa primeira pergunta, né? A gente sabe que há uns dias atrás tivemos um assunto bem polêmico, que foi a questão da ANS, né? Que o STJ julgou. Para quem não sabe, o STJ é o órgão que uniformiza a jurisprudência do país, e ao STJ são levados diversos casos. E o caso da ANS, que eu não vou me adentrar, você vai falar sobre ele. O caso da ANS é um caso que foi levado ao STJ, e eu gostaria que você explicasse qual é esse caso que foi levado ao STJ, o que o STJ decidiu, qual é o reflexo disso na vida do paciente, na vida das pessoas que precisam utilizar aquele serviço. Bom, a jurisprudência, né, que são essas decisões dos tribunais superiores, que nós temos o STJ, o STF. O STJ ele abriu um precedente, né, quando ele julgou que o rol da ANS seria taxativo. O que seria o rol taxativo e exemplificativo na realidade para quem não está familiarizado com o termo, né? O rol taxativo seria eu dizer para você que os planos de saúde eles só irão cobrir o que estão naquele rol da ANS, sendo que esse rol ele só é atualizado de 2 em 2 anos. Então, assim, o exemplificativo não. O exemplificativo ele tem ali como base o rol que a ANS publica, porém medicamentos, exames fora daquele rol são passíveis ali do plano de saúde cobrir. Isso é possível.
Então, assim, você dizer que que o rol da ANS é taxativo é justamente você taxar, é você dizer que apenas aquilo que está no rol é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde, o que é muito preocupante, porque sabemos que a medicina ela está em constante evolução. Então, não é algo que nós podemos engessar ali por 2 anos, até uma atualização do rol, né, nessa periodicidade. Então, eu creio que foi uma decisão assim que ela não é vinculante, ela não vai vincular outras decisões a ela, né, nesse sentido, porém ela abriu um precedente jurídico, né? Hoje nós temos planos de saúde que recusam medicações caras, medicações que muitas vezes não são tão comuns, né, que precisam ser importadas, enfim. Mas ela abriu um precedente para os planos de saúde recorrerem nesse sentido, de que eles possam negar muitas vezes uma medicação, um exame, um tratamento que não está naquele rol. Isso não prejudicaria as pessoas que já tiveram seu direito adquirido, porque de certa forma a senhora doutora também sabe, advogada, o direito não retroage se ele for prejudicar a pessoa que está ali o requerendo. Então, pessoas que já tiveram medicações ali na justiça, conseguiram ali os seus direitos, elas não terão problema algum em relação a esse novo precedente jurídico do STJ, do rol taxativo. E nós sabemos que assim é um assunto muito polêmico, que não há assim um acordo, né, dos juristas se realmente é exemplificativo, se é um rol taxativo, mas nós sabemos que o STJ ele tem uma opinião de peso. Então, fica aí uma nova visão, né? Eu realmente não esperava que ele fosse considerar taxativo. Acredito eu, particularmente, que vai haver mudança nessa decisão, pois já ouvi dizer que entraram realmente com pedido ao STF, que está acima do STJ, para que isso seja revertido, né, para que o entendimento jurídico majoritário seja de que o rol é exemplificativo e não taxativo. Outra questão assim que vieram me perguntar muito também é se isso iria prejudicar as pessoas que estão querendo ajuizar ações para pedir medicamentos ou para pedir algum procedimento, né? E eu acredito que assim não vai, porque de qualquer forma o plano de saúde ele não pode ser engessado apenas ao que está ali. Se fosse assim, nós teríamos tido um problema muito sério agora com o Covid, porque realmente não existe... O Covid ele surgiu de uma forma assim que você não tinha nada de informação, era uma coisa extremamente contagiosa, foi muito rápido, então assim a medicina teve que se desdobrar para encontrar uma solução em tempo recorde, de vacina, de exames que conseguissem detectar o Covid. E hoje nós temos aí, por exemplo, um exemplo disso são os exames, os testes, né, para você ver se está ou não com Covid. Tem uns de farmácia, inclusive. Também tem o autoteste também, né, que você compra e faz em casa. Então, assim, é um exemplo vivo de que a medicina, ela está extremamente em evolução o tempo inteiro. Então, se não fosse essa flexibilidade do rol da ANS, como que você colocaria um exame de PCR ou antígeno que nós temos de Covid sendo obrigatoriamente coberto pelos planos de saúde? Se o rol realmente fosse taxativo, não haveria essa possibilidade. Então, entendo que sim, que eu, particularmente, entendo que o rol é muito mais exemplificativo do que taxativo. Perfeito. Inclusive, essa decisão é bem complexa, é bem delicado, porque antes da decisão a gente já via diversas violações de direitos, mesmo com todas as garantias, mesmo com a jurisprudência a favor. E aí depois de uma situação como essa, até que seja revertido, que a gente sabe que muitas vezes demora anos, como que fica a situação do paciente, como fica a situação daquele consumidor perante o plano de saúde, na sua visão? Isso aí vai prejudicar, não vai? Eu creio que não, eu acho assim, nós já tínhamos muitas demandas, né,
contra planos de saúde, né, a favor do consumidor, porque ocorre. O plano de saúde, muitas vezes, ele realmente deixa a desejar. O consumidor paga e muitas vezes não tem o retorno desejado. Então, eu acho que nesse quesito não vai prejudicar juridicamente. Se o consumidor ele quiser, por vias judiciais, ter acesso àquele tratamento ou àquele medicamento, ele vai poder contar com a equipe jurídica para que isso seja possível. Claro que agora a gente tem a condição do plano se defender e falar da questão do rol taxativo, mas isso não quer dizer que é impossível. É possível sim conseguir a demanda a favor do consumidor, até porque o consumidor ele é o elo mais fraco no direito, né? A gente sabe disso no direito do consumidor, o consumidor sempre é o elo mais fraco. Exatamente, ele é ali a parte mais hipossuficiente, né, juridicamente da relação. Muitas vezes não necessariamente financeiramente, mas com relação a provas, por exemplo, em um hospital, você não tem de forma tão simples o acesso ao seu prontuário. É um documento, né? É um direito. Exatamente, mas mesmo que seja um direito, a gente, na prática, encontra diversas barreiras quando você quer acesso ao prontuário médico. Você tem que justificar, você tem que... uma seara para você conseguir, e eu digo por experiência própria, porque eu já passei por isso. Inclusive, há um período, os hospitais e clínicas são obrigados a manterem um prontuário do paciente por um tempo. E muitas vezes o consumidor não sabe disso. Ele vai atrás, posteriormente, do prontuário e não se depara com o prontuário. Mas sim, eles são obrigados a manterem guardados esses prontuários médicos por um certo tempo que o consumidor possa ir até ele e requisitar. Exatamente. Bom, e com relação a essa decisão da ANS, né, na verdade, não da ANS, do STJ, diante desse processo em específico, os planos de saúde, eles vão poder determinar ou não quais são os medicamentos, os procedimentos e os serviços, né? O que vai poder entrar ali na seara do médico, na função do médico, usurpar aquele papel praticamente, porque se o plano de saúde determina pode isso ou não pode aquilo, tá ali usurpando de certa forma o entendimento médico do paciente, para o paciente, na verdade. Não, eles não podem fazer isso. Inclusive, o entendimento do próprio STJ é de que o médico tem a palavra final sobre o paciente. Então, se houver ali uma medicação, um procedimento, um exame que seja até mais custoso ao plano, mas que seja benéfico ao paciente, né? O médico tem a possibilidade, sim, de recorrer para que o paciente possa fazer aquele tratamento pelo plano de saúde, né? Que a gente vê muito isso, por exemplo, em pessoas que fazem tratamento de câncer. Nós temos medicações evoluindo o tempo inteiro em relação a isso, às vezes medicamentos importados que não têm tantos estudos, ou então exames que são caríssimos, mas que às vezes aquele local conveniado não faz, né, do plano de saúde. Então, é possível que o médico faça esse relatório, né, que peça aquele exame, aquela medicação específica? Sim, o entendimento é esse, é que o médico é que acompanha o seu paciente e não o plano de saúde. O médico é que realmente sabe o que é melhor para o seu paciente, né? A gente parte deste princípio. Perfeito. Bom, agora a gente vai chamar um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós voltamos com muito mais.